Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Queremos pedir nossas escusas porque estivemos afastados dessa programação de nossos vídeos do meio de semana, devido a algumas dificuldades que nós tivemos, mas estamos retomando a partir de agora e esperamos dar continuidade permanente enquanto o Senhor nos permitir. Vamos então, primeiramente, orar, pedir a Deus que venha falar conosco. Nós queremos dar continuidade àquele estudo que estamos levando a respeito dos 8 hábitos para sermos sempre avivados. Estivemos verificando do hábito número 1 ao número 4, hoje vamos ver o 5º hábito. Mas antes vamos pedir que o nosso bom Deus abra nosso coração e nossa mente para captar a sua verdade e guardá-la e praticá-la. Pai querido, Pai de amor, mil graças te rendemos pelo privilégio que nós temos de compartilhar a tua palavra. E te agradecemos, Senhor, por cada um que busca te ouvir a fim de praticar. Porque, na verdade, todas as vezes que nós realizamos a tua vontade ao cumprir a tua palavra, nós nos damos bem e caminhamos bem, e esta é a vontade do Senhor, que todos nós tenhamos uma vida boa, perfeita e agradável sobre a terra. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, o 5º hábito que nós vamos considerar neste instante, o 5º hábito é avaliar cada decisão a tomar se ela está de acordo com a vontade de Deus. Este é o 5º hábito. Avaliar cada decisão que tomamos se está de acordo com a vontade de Deus. Ou melhor, se está de acordo com o propósito de Deus. Você já sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29, a santa palavra de Deus diz: E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se somos de Cristo, somos herdeiros de Abraão, descendentes de Abraão e herdeiros conforme foi prometido a Abraão. Queridos, salvos são as pessoas que foram incluídas pelo Senhor Jesus na descendência de Abraão. Essas são as pessoas salvas. Para que essas pessoas vivam o mesmo propósito que Deus estabeleceu para Abraão. É isso que nos diz Gálatas 3:29. Fomos incluídos como descendência de Abraão, porém, para cumprirmos o propósito que Deus estabeleceu para Abraão, isto é, conforme as promessas de Deus a Abraão. O primeiro item do propósito de Deus a Abraão, você pode conferir comigo aqui no livro de Gênesis, no capítulo 18, no versículo também 18, diz assim: visto que Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Abençoar todas as nações da terra. Um propósito que Deus estabeleceu para Abraão e que foi estendido a nós. Como é que nós abençoamos ou podemos abençoar todas as pessoas da terra? Por meio de lhes levar Jesus Cristo. Por meio de levar-lhes a palavra de Deus. Então, assim, nós abençoamos
todas as famílias da terra. O segundo item do propósito de Deus para Abraão, e que é também para nós, está aqui em Gênesis, capítulo 17, no versículo 4, diz: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Fomos colocados nesta aliança. A nova aliança é a aliança que o Senhor Jesus Cristo fez com os gentios e também judeus, mas nos colocando dentro da aliança que Deus fez com Abraão. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Esta é a aliança que Deus fez com Abraão. Abraão, você vai ser pai de numerosas nações. E esta aliança é também feita conosco. Você pode ver aqui mesmo no capítulo 17, no versículo 7, Deus continua falando com Abraão e ele diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, na qual fomos incluídos, conforme você viu em Gálatas 3:29, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, é para sempre, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã. A terra de Canaã é um símbolo da vida abundante que Jesus veio nos trazer. Dar-te-ei em possessão perpétua e serei o seu Deus. Então você observa que nós, como descendência de Abraão, estamos dentro da mesma aliança que Deus fez com Abraão. E o Senhor Jesus, nessa nova aliança, ele nos inclui nas bênçãos de Abraão. Abençoamos então as pessoas por meio de lhes levar a Jesus e edificá-los na palavra de Deus, e também abençoamos aqui, conforme disse, seremos pais de numerosas nações. Então, o segundo item do propósito de Deus é constituir nações espirituais para o Senhor com as pessoas que nós levamos à salvação. É ganhar vidas, fazer discípulos e com essas pessoas constituir nações espirituais. No livro de Isaías, no capítulo 60, no versículo 22, Isaías diz que uma nação mínima é composta de 1000 pessoas. Então, você ganha algumas pessoas que vão se multiplicando e até atingirem o número de 1000 pessoas. Até que atinja o número de 1000, ali nós temos uma família espiritual. Depois de 1000, nós temos então uma nação espiritual. E por isso devemos batalhar por constituir nações, porque ele diz: serás pai de numerosas nações. Fomos constituídos pais de numerosas nações. Constituímos nações espirituais, começando com um grupo de discípulos. Um grupo de discípulos. Uma célula, ou um GD, um grupo de discípulos, um pequeno grupo. E aí esse grupo vai se multiplicando e você administra esse grupo para o Senhor, edifica esse grupo na palavra, e então você terá aí uma nação espiritual. O terceiro item do propósito de Deus é santificar a nossa vida pessoal e familiar, porque esta também foi uma condição que Deus estabeleceu para Abraão. Esse é o terceiro item do propósito de Deus para nós, é santificar nossa vida pessoal e familiar. Você pode ver isso no capítulo 18 de Gênesis, no versículo 19. Deus fala a respeito de Abraão, ele diz assim: porque eu o escolhi para que ordene, ponha em ordem, a seus filhos
e a sua casa depois dele. Quer dizer, a sua família, sua esposa e filhos, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, e agora preste atenção, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então Deus condicionou que essas gloriosas promessas feitas a Abraão e a nós, elas sejam alcançadas mediante nós andarmos no caminho do Senhor, a nossa família estar bem diante de Deus, no caminho do Senhor, praticando a justiça e o juízo. Então, de como anda a nossa família, depende as bênçãos prometidas por Deus a Abraão, depende de como anda a nossa família para que essas bênçãos cheguem até nós. Então, de modo que precisamos santificar a nossa vida pessoal e familiar. E santificar a vida é moldar o nosso caráter pelo caráter do Senhor Jesus Cristo. Quando estamos moldando o nosso caráter pelo caráter do Senhor, estamos nos santificando. E as principais características do Senhor Jesus Cristo, as principais facetas do seu caráter, constituem o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amor, alegria, paz, longanimidade. Longanimidade é perseverança na fé. Benignidade, a diferença de benignidade para bondade é que benignidade é quando a pessoa toma a iniciativa de fazer o bem. E bondade é quando a pessoa corresponde com o bem. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, nós podemos sintetizar esses 3 itens do propósito de Deus em ser semelhante a Jesus no caráter e ganhar vidas e procurar trazer todos os homens que nós ganharmos a essa mesma semelhança de caráter com o Senhor. Ser semelhante a Jesus no caráter e trazer todos os demais homens a essa mesma semelhança. Então, esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E isso o Senhor nos deu como razão de viver. Se eu me coloco em submissão ao Senhor e deixo moldar o meu caráter à semelhança de Cristo e procuro trazer todos os demais homens, por meio de ganhá-los para Cristo e discipulá-los, a serem semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, isto é a santificação, porque nós estamos assim nos colocando embaixo do governo de Deus, embaixo do Senhor que passa a reinar sobre nós. O Senhor Jesus Cristo disse: buscai antes de tudo, acima de qualquer outra coisa, como prioridade da nossa vida, como razão de nosso viver, buscai antes de tudo o reino de Deus, o governo de Deus sobre nós e o governo de Deus sobre os demais homens, e tudo mais vos será acrescentado. Não somente Deus compartilha o seu governo conosco, por isso ele disse: não temais, pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E então, amados irmãos, para nós sermos semelhantes a Jesus no caráter, como é que a gente vai conseguir isso? Porque, evidentemente, não é nada fácil. Então, como é que nós vamos conseguir isso? Não adianta tentar lutar contra o pecado que nos assedia, justamente porque só quem vence o pecado é o Senhor Jesus Cristo, e o pecado já foi vencido na cruz do Calvário,
não precisamos lutar contra algo que já foi vencido pelo Senhor Jesus. Então, como é que nós vamos nos tornar semelhantes ao Senhor Jesus no caráter? Por meio de ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus. Aí nós conhecemos como Jesus é, ganhamos fé para praticar a forma de andar do Senhor Jesus. E dessa maneira, nós, ao ganhar fé, ao ter fé, então ganhamos o poder para a prática disso que aprendemos. Então, a primeira coisa é ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus, fazer isso com todo empenho diariamente. E o segundo item, para que atinjamos essa semelhança com Jesus, é a oração. Buscar a Deus em oração de todo o coração, diariamente, com todo empenho. E para trazermos os demais homens a essa semelhança com o Senhor Jesus, o que é que nós temos que fazer para trazer os demais homens? É aquilo que deve ser o nosso serviço para Deus: ganhar vidas e fazer discípulos para o Senhor Jesus. Podemos sintetizar nisso, em ganhar vidas e fazer discípulos. Ao ganhar vidas e fazer discípulos, estamos trazendo as pessoas também para a semelhança com o Senhor Jesus no caráter. Agora eu pergunto para você, meu amado irmão, minha irmã, você que já teve o encontro com Deus, mas como é que você está vivendo diante do Senhor? Qual tem sido a sua razão de viver? Sua razão de viver tem sido ser rico? Ser famoso? Viver para se divertir? Ou você quer apenas ter sua família, seus filhos em paz, na bênção? Qual tem sido a sua razão de viver? Você acha que esse é o propósito de Deus para a sua vida? Deus quer todas essas coisas para você, mas isso é consequência de você ser semelhante a Jesus no caráter e procurar trazer os outros a essa semelhança. Então vem como consequência isso: ser abençoado com riquezas, ser abençoado com um nome respeitado e reconhecido, ser abençoado com alegria no coração, uma vida feliz com sua família, ser abençoado com uma família harmoniosa, filhos que lhes dão grandes alegrias a você e a sua esposa ou ao seu esposo. Então, quando nós colocamos o propósito de Deus em funcionamento na nossa vida. E o que você ganha vivendo no propósito de Deus? Primeiro, a vida abundante que Jesus nos veio trazer. Gênesis capítulo 18, versículo 19, o Senhor Jesus, quando nós lemos esse versículo, foi claro. Ele foi claro. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, quando nós vivemos no propósito de Deus, a vida abundante que Jesus veio nos trazer, então passamos a vivê-la. A segunda grande bênção, semelhança com o Senhor. Poder de Deus, caráter reto, bênçãos na vida, é semelhança com Deus. Passamos a nos assemelhar com o Senhor. E terceiro, afinal, o Senhor fala em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós fomos feitos assim. Agora, para que cheguemos a esse nível, depois que o homem caiu, nós precisamos receber Jesus e então viver o propósito de Deus. E na medida que nós crescemos dentro do propósito de Deus, nós vamos também crescendo nas bênçãos do Senhor. E a segunda bênção é ser semelhante ao Senhor Deus. E terceiro,
enquanto nós não chegamos à maturidade espiritual, enquanto não expressamos verdadeiramente uma semelhança com Deus, mas enquanto estamos nesta batalha, o Senhor Jesus nos abençoa com milagres. Os milagres estão na nossa vida. Você vê muitos crentes que não levam uma vida de milagres, como é normal na vida dos crentes. Você olha no livro de Atos, os crentes viviam de milagre em milagre. E hoje, esses milagres acontecem na vida de alguns poucos, mas não acontecem na vida da maioria. Por quê? Porque a maioria não está vivendo o propósito de Deus. Nós não fomos salvos para continuar vivendo do jeito que queremos, fomos salvos para viver no propósito de Deus. Como criar o hábito de avaliar cada decisão? Nós precisamos viver no propósito de Deus, então vamos avaliar cada decisão, cada iniciativa que nós tomamos, cada empreendimento que realizamos, se eles atendem o propósito de Deus. Como é que nós vamos avaliar? Primeiro, peça a direção de Deus em cada decisão. Antes de cada decisão, antes de cada iniciativa, antes de cada empreendimento, busque a direção de Deus. Segundo, avalie então se aquela decisão a tomar está de acordo com o propósito de Deus. Veja se encaixa. Se não se encaixar, uma coisa vai acontecer. Você imediatamente perde a paz. Como disse o apóstolo Paulo, que a paz de Cristo é o árbitro no nosso coração. Na hora, um árbitro de futebol, na hora que ele comete uma falta, o árbitro para o jogo, apita e para o jogo. Na hora em que nós tomamos uma decisão ou passamos a agir contrariando o propósito de Deus, o árbitro é a paz do nosso coração, é o árbitro, ela imediatamente cessa e ali dá lugar dentro de nós a aflições, de repente percebemos que perdemos a paz. Então a paz é o árbitro. Então, de modo que você vai criar o hábito, em cada decisão a tomar, peça a direção de Deus e avalie se essa decisão está de acordo com o propósito de Deus. Nesse instante, querido irmão, querida irmã, reveja se a sua vida está enquadrada neste propósito de Deus que você acabou de ouvir, e se não estiver, tome uma atitude corretiva agora mesmo, se você quer viver embaixo dos milagres de Deus e alcançar a vida abundante que o Senhor Jesus veio trazer para você. Ouça a voz de Deus, seja abençoado, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, meu irmão, esteja sobre o seu lar. Ande na presença do Senhor e viva. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. O link para o e-book Orientações Bíblicas Básicas está na descrição deste vídeo. Acesse e tenha uma ótima ferramenta para o fortalecimento na fé e no conhecimento das Sagradas Escrituras.